Cuiabá em busca de uma bela bolada na Copa Sul-Americana. Também temos que falar da mudança do jogo do Cuiabá contra o Flamengo, que provavelmente não vai ser mais no Maracanã. Nós temos que falar também do terror que é a arbitragem do futebol brasileiro, não só com o Cuiabá, e também da treta entre dois times mato-grossenses nas redes sociais. Então, vamos começar logo depois da vinheta. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal da Coruja. Este é o boletim diário de volta. A gente tenta fazer esses vídeos quando tem notícias quentes, e este domingo e sábado tiveram algumas notícias quentes. Vamos começar pela notícia que circulou nas redes sociais do repórter, do setorista do Cuiabá, aqui da TV Centro-América, que colocou uma informação muito peculiar. Nós temos visto, na verdade, na última semana, na quinta-feira, tivemos Guarani e Vasco, jogo que naturalmente correria no Brinco de Ouro da Princesa, que foi transferido para a Arena em Manaus, dentro da Amazônia. E mais jogos podem acontecer, alterações de times que jogariam em casa e vão vender o mando. O Londrina entrou com um pedido hoje, pedindo a alteração do jogo contra o próprio Vasco na Série B. Ah, Felipe, mas isso aí não tem nada a ver com o Cuiabá. Agora tem, porque a Pump, a empresa de eventos de Manaus, que já havia levado o jogo do Vasco com o Guarani para Manaus, promete levar um Flamengo e Cuiabá, que ocorre agora no dia 15 de junho, para a Arena em Manaus. Que seria algo peculiar, porque o Flamengo não faz isso desde 2019. Na verdade, em 2019 tivemos muitas tretas no futebol brasileiro, porque o Flamengo era privilegiado por times de menores expressão venderem mandos para ganhar uma graninha. Naquela temporada tivemos o CSA e Goiás que venderam seus mandos e beneficiaram o Flamengo naquela ocasião. Acho que o CSA é certeza. CSA naquela oportunidade não abriu mão do público no Maracanã e vendeu seu mando para Brasília. Então nós estamos vendo um caso raro, o Flamengo querendo abrir mão de jogar no Maracanã por uma bela bolada. O próprio jornalista afirma que o Cuiabá, que o Flamengo não deve aceitar a proposta da Pump. Mas a proposta foi feita, mudança do jogo do dia 15 do Maracanã para o centro da Amazônia, para a Arena Amazônia, que foi palco da Copa do Mundo de 2014, um belíssimo estádio. Seria pressão de todo jeito, no Maracanã ou na Arena Amazônia. O Cuiabá aguarda pacientemente. Para esse protocolo acontecer, o Flamengo tem que solicitar a mudança do local do jogo para a Arena da Amazônia. Tem que ter pelo menos 10 dias antes do jogo para as equipes se organizarem a logística para transportar. Porque para o Flamengo é uma viagem do Rio para Manaus. Para o Cuiabá, Manaus não é tão longe, mas a logística é a mesma. A segunda colocação da Copa Sul-Americana premia ao clube que ali estiver uma premiação em torno de 568 mil reais para a segunda colocação. Cuiabá e Melgar disputam ainda essa posição no jogo que vai acontecer em Arequipa nesta quarta-feira entre Melgar e Cuiabá. O Cuiabá precisa vencer de pelo menos 2 gols de diferença para passar a equipe peruana. Lembrando que o Cuiabá só venceu o próprio Melgar aqui na Arena Pantanal, o River Plate no Uruguai. As outras 3 partidas foram 3 derrotas, 2 em casa para Racing e River Plate por 2-1. E também para o Racing lá na Argentina por 2-0. E agora nós temos que falar da arbitragem. Muita gente cornetando aqui no canal da Coruja por não fazermos um vídeo específico sobre a arbitragem no Brasil. Este tema existe desde que o mundo é mundo. A arbitragem no Brasil já passou por momentos áureos, mas por momentos tenebrosos. Quem não se lembra do escândalo de 2005, onde o campeonato foi totalmente reformulado e o Inter, que liderava, caiu para segundo e o Corinthians foi campeão brasileiro na temporada de 2005. Quem não lembra do episódio das expulsões do Atlético Mineiro na Libertadores de 81, que resultou no título do Flamengo. Também tivemos outros casos escandalosos, como no campeonato de 2011, 2 pênaltis não dados em momentos decisivos para o Vasco da Gama, que acabou sem o título do Campeonato Brasileiro. Decisões estranhas no Campeonato Brasileiro de 2020, que acabou com o título do Flamengo também. Dentre outras coisas, ano passado que teve muitas polêmicas
quando se tratava de área do Galo. Mas se você tropeçar, esses dias um vizinho meu tropeçou aqui na rua e foi pênalti pro Galo. Segundo muitos jornalistas, pênalti legal pro Clube Atlético Mineiro. Apesar da brincadeira, a arbitragem brasileira vai andando de mal a pior. E a demissão do responsável por isso a temporada passada, não vou referir o nome dele agora, que ele já está trabalhando numa emissora, resultou algumas mudanças. E nessa temporada, Luiz Seneme, que comandava a arbitragem da Conmebol nas últimas temporadas, assumiu o Brasil e disse no seu discurso de posse, que foi recentemente, eu acho que tem 2 meses, que ele mudaria a arbitragem do Brasil, focaria em poucos árbitros mais bons do que vários árbitros e árbitros ruins. O que isso vai culminando? A arbitragem está mudando alguns conceitos, a FIFA mudou alguns conceitos agora em junho, e que isso interfere no Brasil? Interfere que os juízes já não estavam preparados e tem novas regras para cuidar. O Seneme referiu à Premier League quando tratou de uma arbitragem perfeita, uma arbitragem perto da ideal. Na Inglaterra, o VAR não interfere em lances de interpretação, são lances cabais. Então, a promessa era essa, vamos ver se isso vai dando certo. Os primeiros relatos, as 7 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, tem polêmica em cada uma delas. Neste final de semana, o pênalti não dado por Cuiabá deixou torcedores do Cuiabá exaltados nas redes sociais. E no clássico, no choque rei de domingo, tivemos o Renato Augusto achando que era Bruninho, levantando a bola pro corte do Wallace. Só que o Renato Augusto joga futebol. Pênalti não dado pro São Paulo, que havia sido beneficiado de um pênalti mandrake na rodada anterior. O campeonato está uma bagunça e decisões erradas em todas as partidas. O Campeonato Brasileiro é muito prejudicado por uma arbitragem ruim e nada profissional. Ah, Felipe, você está falando que os árbitros roubam de propósito? Não, eles não são árbitros. Todos os árbitros do futebol brasileiro têm uma profissão primária, porque a arbitragem é apenas secundária. Todos os árbitros que você conhece têm uma profissão. É igual você, que às vezes é pedreiro, trabalha no mercado, é um advogado, é motorista de ônibus, eu que trabalho na logística da telefônica. E no domingo, no sábado, eu pego minha mala e viajo para Porto Alegre para apitar um Grenal. Então, os árbitros do país, eles têm uma profissão. E isso tem afetado. Uma das questões da Libra, que é a Liga Brasileira, é profissionalizar os árbitros, que eles têm uma profissão. Porque se aquilo é uma profissão secundária, até a importância que eles dão para isso é muito complicado. Nessa temporada temos 2 árbitros brasileiros na Copa do Mundo. E a escolha de Klaus e o Wilton Pereira Sampaio foi muito polêmica, até mesmo no país e fora dele. Então a arbitragem do Brasil passa por o pior momento da história. Árbitros ruins, confusos. No jogo do Cuiabá, arrumaram um mixer de um árbitro jovem em campo e de um experiente no VAR. A escolha foi péssima, porque o Weber, que estava na cabine do VAR, não recomendou nenhum lance a favor ou lances de que o árbitro precisava olhar melhor. E no lance do Internacional, um lance que foi pênalti, que foi praticamente idêntico ao lance do jogador do Internacional, e ele não recomendou. A arbitragem brasileira passa por um momento ruim e pior ainda, sem critério. Eu já vi o Weber, porque o Weber apita jogos há quase 10 anos no Brasil, é um dos melhores árbitros que temos, já está bem experiente, na casa dos 50, apitar pênaltis iguais àqueles que ele não deu no VAR pro Cuiabá no último domingo. E agora? Eu não falei na última semana e não vou entrar no mérito nesse vídeo também. Na última semana, das últimas 2 semanas, o Cuiabá e o Misto trocaram atritos nas redes sociais, entrevistas, blogs, tudo. O Cuiabá e o Misto trocaram muita treta. E eu vi algumas páginas de torcedores do Cuiabá falando que uma das palavras mais ditas na entrevista de apresentação do CT do Misto foi a palavra Cuiabá Esporte Clube. As equipes têm tretado. E eu vou falar para você que, enquanto for pacífico, eu gosto de um pouco deste confronto. Porque nós temos um time que está no maior posto do futebol brasileiro, que é a primeira divisão, e um time que é o mais tradicional, como o próprio Misto disse, o mais querido de Mato Grosso, que precisa reaver os seus momentos de glória.
Então essa treta, que é um momento de marketing das duas equipes, porque o Cuiabá tretando faz aquele torcedor que tá meio morno ir pra arena. E o misto, aqueles torcedores que estão um pouco calejados pelas má fases do misto nas últimas temporadas, irem ao Dutrinha e apoiar as equipes. O público do último jogo do Dutra foi espetacular e o misto goleou o Operário por 6-1, o Operário LTDA por 6-1. Então o resultado dessas tretas fora de campo tem resultados dentro dele. O torcedor do misto comparecendo bem à arena, o Cuiabá ganhando visibilidade nacional. Então a treta tá fazendo bem pros dois. Não vou entrar em quem tá certo e quem tá errado. Você que está assistindo vai dizer pra mim. Quem tá certo? Quem tá errado? Deixe nos comentários. Se você chegou até o final, deixe seu like, se inscreva no canal, dá um tapa no sino para receber todas as notificações. Esse foi o boletim diário para falar das novidades do Cuiabá para você. Amanhã, também conhecido como terça-feira, prévia do jogo, para falarmos de tudo de Melgar e Cuiabá em Arequipa, no Peru. Valeu, galera, e até a próxima.